Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos estudando o ano 90 da era cristã, no início da perseguição de Domiciano. Agora vamos ao ano 93 da era cristã. Bom, dos cristãos fiéis desse período, um que vai se destacar é um homem chamado Clemente. Então, agora, terminando o primeiro século, eu botei o tópico aí, as principais igrejas do primeiro século. Como estava a igreja cristã agora quando começa essa perseguição? Tá bom? Já eram 4 anos de perseguição de Domiciano. Então o comentário diz, em 93 da era cristã, Clemente, que fora auxiliar de Paulo, se torna o bispo da igreja de Roma, que neste período da história seria uma das maiores igrejas, que neste período estava se reunindo às escondidas. Então, alguns cristãos, os cristãos verdadeiros, estavam se reunindo às escondidas, ou em cemitérios, ou então em locais bem distantes, que não tinham muitos vizinhos. Agora, ali no centro da cidade de Roma, era difícil escapar, porque, como eu e você, da vizinhança, todos sabem que nós somos cristãos. E se você denunciasse o cristão, você ficava com os bens dele. Então, quem vivia na cidade teve que fugir realmente, se esconder nos cemitérios ou nas montanhas, ok? E lá faziam os seus cultos às escondidas. Nas catacumbas, eles encontram desenhos de cristãos reunidos, tá bom? Então, muitos estavam se reunindo às escondidas, alguns se reuniam em cavernas. O comentário prossegue. Outras igrejas que se destacaram, além dessa de Roma, era a igreja de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Éfeso e de Corinto. Tá bom? Mais à frente vai falar também que a igreja de Esmirna se tornou também uma grande igreja, mas essas eram as maiores igrejas desse período, de Jerusalém, por ter lá iniciado tudo, Antioquia, porque era aquela igreja missionária onde Paulo e Barnabé iniciaram a obra missionária. A história realmente dá um destaque para aquela igreja, porque era uma igreja com essa característica missionária. A igreja de Alexandria, que teria sido fundada por Marcos, e que era uma grande cidade também, e que cresceu, se destacou. Cidade de Éfeso e de Corinto, essas igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Então, esse homem que estaria pastoreando a igreja de Roma nesse período e vivendo às escondidas, porque nós veremos que mais à frente ele vai ser morto, ele vai ser capturado. Em cerca de 8 anos, Clemente vai ser capturado, não já durante o governo de Trajano, e aí será morto, não vai negar a fé. Tá, ok? Mas nesse período estão fazendo como? Estão se reunindo às escondidas. E eu comento, além de Clemente, outros auxiliares de Paulo se tornaram ministros de destaque. Veja o que o historiador Eusébio de Cesareia fala sobre esse período. Pelo menos sobre Timóteo, refere-se que foi o primeiro a ser designado para o episcopado da igreja de Éfeso, onde o apóstolo Paulo fundou, trabalhou lá, Então Timóteo teria pastoreado Éfeso. Assim como Tito, as igrejas de Creta. Dos restantes seguidores de Paulo, está provado que Crescente foi enviado por ele a Gália, e Lino, que é mencionado na segunda carta a Timóteo, indicado que se encontra com ele em Roma. Já foi demonstrado anteriormente que foi designado para o episcopado dessa igreja de Roma, o primeiro depois de Pedro. Além destes, há também o Areopagita, chamado Dionísio, sobre o qual Lucas escreve nos Atos 17:44, que foi o primeiro que creu depois do discurso de Paulo aos atenienses no Areópago. Está lá em Atos 17 esse discurso, E de quem outro antigo Dionísio, pastor da igreja de Corinto, conta que foi o primeiro bispo de Atenas. Olha, então é interessante que próximo do ano 93, quando diz que Clemente
se tornou pastor dessa igreja que estava funcionando às escondidas, o ano 93, o apóstolo João, ele está preso. Tá bom? Mas alguns pastores conseguiram sobreviver e vivem às escondidas. Paulo também descreve obreiros como Demas, Crescente e Tito, que se tornaram pastores de destaque nas igrejas. Em 2 Timóteo 4,10 ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então, alguns homens foram também cuidar das igrejas, já que o apóstolo Paulo já estava preso, né? Hermas, citado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, também se destacou. Paulo diz: saudai a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com ele. Este Hermas é considerado o autor de um livro intitulado Pastor de Hermas, que foi muito utilizado na igreja primitiva, mas a maioria dos historiadores tem indicado este livro como sendo escrito próximo do ano 170 da era cristã. Então haviam às vezes coincidência de nomes, tá bom? Mas esses textos é interessante para nós sabermos quem estava se destacando e pastoreando as igrejas nesse período, né? Eram homens normalmente ligados ao apóstolo Paulo, obreiros que o apóstolo Paulo preparou. Lembre-se, o apóstolo Paulo, ele foi morto antes da destruição de Jerusalém, ali entre os anos 64, 68, 66, nesse período que o apóstolo Paulo foi morto. Então, se nós colocarmos um número redondo no ano 70, eram mais de 20 anos depois da morte do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Então, esses pastores, eles se mantiveram fiéis, segundo a história, e esse Clemente mesmo foi um pastor de destaque. Eu vou passar para vocês no grupo alguns livros, e entre eles vou passar um livro desse Clemente, do Clemente de Alexandria, para vocês, Clemente de Roma, para vocês poderem ler.